Olá, você está no MangakaCast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar de Serhate no Paladin, também conhecido como The Faraway Paladin, né, que significa o paladino que saiu por aí fazer o seu caminho. Bom, esse anime é muito bom. Por que eu tô gravando? Geralmente quando eu gravo MangakaCast sobre um mangá, ou sobre um anime, ou sobre algo que tem os dois, claro, geralmente é porque é bom, é porque o roteiro me agradou. Ou é bom, mas teve alguns detalhes ali que eu faria diferente, ou até que superou a expectativa no bom sentido, porque aqui é MangakaCast, ou seja, o roteirista falando, né? Então vamos lá. O que acontece? Esse anime, se você puder, maratone. Apesar de ser meio novo, a época aqui do áudio ser basicamente um semestre depois do lançamento, ainda não teve a segunda temporada, que deve estar muito épica, porque a primeira é épica. Gostei muito do roteiro, animação impecável, música boa de entrada, aquilo que eu sempre falo, tem que ter uma música que não é chata e que seja rápida e que a entrada seja, sabe, muito rápida e boa. E o mais importante, o enredo do anime seja interessante. E não fique voltando só ao personagem. Como eu sempre falo, aquela questão de só ter um personagem e aí começar a ficar chato é uma tendência grande. E os autores eles perceberam uma coisa muito nítida, né? Que é o quê? Vamos colocar mais personagens. Então, o que acaba acontecendo? Do meio para o final ali, ele oferece recompensas para que tenham ali cavaleiros, digamos assim, junto dele ali, né? O anime se passa numa era muito medieval, né? É, e aí a era se passa depois que eles selaram, né? Um mago muito poderoso, um lutador de primeiro nível e uma sacerdotisa da Gaia, né? Da deusa Gaia. Detalhe aqui, os deuses ali que são mostrados são os deuses iniciais, tá, da criação. Então é por isso que começa o mago ensinando sobre a criação do mundo, porque os deuses que eles são ali devotos e tal, são os que foram criados, vamos supor assim, primeiro, ou divulgadamente primeiro. O ponto é que é o seguinte, Gaia, né, que é a deusa mãe ali, que é a deusa terra, que é a mãe natureza, né, aí tem Rhea, né? Também ali, uma estátua, né? Logo no, se não me engano, no primeiro episódio, ou nos primeiros episódios, ele entra ali no templo. E aí tem também a estátua de Zeus, né? Que é o deus raio ali e tal. E que tem até uma igreja para ele e tal. Numa outra cidade, enfim. E aí tem o Hades, né? Que é o que eles fizeram um pacto lá, tal. Aí depois ele vem cobrar o pacto, tal, vem pegar uma das pessoas lá, dos três, né, que fizeram o pacto, tal. Só que daí dá errado, enfim, não vou contar mais para você assistir porque é bem legal. Mas o ponto é o seguinte, aí que acontece? Além desses, tem também obviamente, que é basicamente a principal, que é Grace Fill. O que é Grace Fill, né? Cinta Graça. Só que o que acontece? Dentro desses deuses, não tem nenhum que tenha um nome parecido com isso. Mas o Hades ela tá como stagnated, né? Que é tipo estagnado, que é um ser que quer sempre as coisas iguais. Na realidade é tipo um apelido. Por quê? Porque ali no anime, naquela época medieval do anime, na história ali, ele quer que todo mundo seja meio que uma espécie de morto-vivo para que não precise ter fome, doenças, nem nada, né? Nem fique morrendo e renascendo e ter que julgar e reencarnar, essas coisas toda hora. Então, ele meio que quer que todo mundo vire meio que, quem quiser, claro, vire meio que um morto-vivo. O ponto é que, além dessa parte aí, o interessante... Então, aí tem no caso, o Zeus é conhecido lá como Deus Raio, né? Só que é o Zeus e tal, e se não me engano são só esses. Mas, e tem, claro, a deusa principal, que é essa que se chama Cinta Graça. De acordo com as deusas, né, a que se aproxima mais desse perfil é a Lakshmi. Né? Pouca gente sabe, muita gente conhece a Lakshmi hoje em dia como deusa da prosperidade financeira. Mas não é só isso, evidentemente. Ela foi muito. Ela é muito poderosa, né? Porque ninguém é unido com Vishnu, né? Fisicamente.
né, matrimonialmente e é fraco. Então é um ser que ajuda a governar o universo, já julgou muitos casos já de depois no pós-morte, reencarnação, trabalhou muito tempo nessa questão de reencarnar as pessoas e tal, de julgar. Então é por isso, porque quando ele fala lá de alguém, às vezes a pessoa ela tá aquela coisa de, né, a pessoa kármica e tal, e aí o rapaz ele é, digamos assim, o sacerdote dela ali, vira tipo um ungido dela, e aí toda pessoa que morre lá por ele faz voltar ao ciclo da vida e do renascimento, né? Ou seja, da reencarnação, da morte, reencarnar, ser julgado, e aí todo mundo conhece. Só que aí que tá. Então, a única deusa praticamente que vem à minha mente é a Lakshmi ou Maria, né? Só que é, fica meio que entre essas duas, assim, o nível, né? Porque são iluminadas e tal, e trabalham nessa questão. Então, para mim fica entre uma e outra. Mas, enfim, ali eles não dizem detalhado mais sobre esse ser, então não dá para saber a fundo, né? Falam bem superficialmente sobre essa deusa. E aí o que acontece? Já dos outros deuses eles falam um pouco mais, tal. Enfim, então ficou bem fácil de saber, até porque estava o nome ali nas estátuas, tal. E o ponto é o seguinte, que depois disso, aí ele consegue lutar, tal, ali, e ele sai pra vida, né, pro mundo, o famoso sair pro mundão. E aí ele, tipo, realmente não tem muito da onde tirar, né? Tipo, na outra vida ele foi uma pessoa meio errante e tal, e aí ele tem lembranças dessa vida. E aí ele quer nessa vida ser uma pessoa mais grata, uma pessoa mais recheada, né? Uma pessoa com valores, né? E aí ele se unge a essa deusa e ele cria uma missão que é matar todos os monstros e tal que tiver pelas florestas ali dos lugares que tiver ali das cidades ali. Então, tem uma floresta que é, digamos, onde tá quase todos, e tá o chefão também e tal. E aí ele junta uns caras lá, nesse meio tempo ele tem um amigo que é meio elfo ali e tal, e que aí eles se juntam tal, e aí depois ele acaba não querendo andar com o amigo dele porque ele ficou muito mais forte que o resto tal, e aí ele vai pôr o resto em perigo, aí ele começa meio que querer andar sozinho, mesmo depois de ter oferecido pagamento para esses caras, só que aí depois ele volta a andar com os caras, eles fazem amizade e tal, e a temporada meio que acaba aí e tal. E tanto que tem um desses que é bem embaçado tal, na espada tal, o cara é top. Então, assim, então ele juntou realmente, obviamente, pra uma missão dessa não dá pra juntar qualquer um, ele juntou uns caras muito top. E tem lá um bispo de Zeus, tal, da igreja de Zeus, que ele mandou também umas mulheres que é tipo madre, seria tipo freiras, né? E aí ele mandou também junto, tal, pra missão, pra ajudar eles, tal, que elas ajudam com curas, com enterrar pessoas, ajuda na questão, né, de fazer cerimônias, enfim, e aí vai ajudar bastante, né, nessa trajetória, porque também eles vão passando por outras cidades, vilarejos e florestas também, claro, para ir ajudando com comida, dinheiro, doação, enfim, várias coisas que precisem.